Hoje estamos com João Guilherme Vargas. Ele é consultor sindical de diversas entidades de trabalhadores, tem larga experiência no tema e vai falar conosco sobre o 1º de maio, o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. João, muito obrigado por estar conosco nessa entrevista central. Eu é que fico satisfeito de contribuir com a minha participação e as discussões desse tema importante para a vida dos trabalhadores. Qual a importância de celebrar essa data tão simbólica? Eu queria saber também de você por que o 1º de maio é mais do que um feriado. A luta dos trabalhadores, a luta sindical dos trabalhadores, tem uns 200 anos. E nesses 200 anos, a maior parte é marcada pela luta para comemorar o 1º de maio como Dia do Trabalhador. Nós estamos fazendo hoje, pela cronologia reconhecida, 135 anos das comemorações do 1º de maio. Nos primeiros anos, a luta para comemorar o 1º de maio era a luta para garantir jornada de 8 horas. Ao longo dos anos, garantido em vários países, em várias situações, essa reivindicação sobre a jornada do trabalho, o 1º de maio virou a data, o Dia do Trabalhador. Alguns governos até instauraram essa data como data oficial, como é o caso do Brasil, onde se diz Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador. Um país que não comemora o 1º de maio, em que os trabalhadores não comemoram o 1º de maio, é os Estados Unidos, que tem uma outra data, porque, por discussões reacionárias lá, eles evitaram essa comemoração. Mas o 1º de maio é o Dia Mundial do Trabalhador e da Trabalhadora, evidente. João, você falou uma coisa interessante quando você falou sobre o Dia do Trabalho. Isso é uma forma de diminuir a data, falar que é o Dia do Trabalho e não o Dia da pessoa, do trabalhador e da trabalhadora? Talvez tenha acontecido essa mistura, essa confusão, porém, na verdade, o trabalhador exerce o trabalho. Então, o Dia do Trabalho é o Dia do Trabalhador e é comemorado mundialmente. Em praticamente todos os países é feriado nacional. Há comemorações em alguns países até oficiais, em outros ainda é um dia de luta pelas condições em que os trabalhadores e os países vivem. Vamos falar da sua experiência enquanto assessor de sindicatos. João, a pandemia deixou claro que sem os trabalhadores não há produção e não há circulação do capital. Como é que os sindicatos podem esclarecer isso para a classe trabalhadora e mostrar que ela é tão importante que deve se mobilizar, deve se organizar em suas entidades representativas? A relevância do movimento sindical brasileiro, cujo governo Temer tentou destroçar com a reforma trabalhista, ela se revelou eficaz durante a pandemia. Se nós observarmos, a grande instituição nacional que tem sido coerente na luta do lado do povo contra a doença é o movimento sindical, as direções sindicais unidas. Ano passado, o Movimento Sindical Brasileiro Unido realizou o grande 1º de maio virtual, que foi um exemplo para o mundo inteiro. E amanhã, as Centrais Unidas também realizarão, durante o dia, a jornada da comemoração do 1º de maio virtual. O eixo é a luta pelos R$ 600 de auxílio emergencial para todos que necessitam até o fim da pandemia. O movimento, ele comemora o 1º de maio, mas dá à sociedade brasileira, principalmente aos trabalhadores e às trabalhadoras, um grande exemplo de unidade, de participação efetiva e de solidariedade social, porque em várias cidades, junto com a jornada virtual, o movimento está realizando amplas campanhas de solidariedade social, de doação de alimentos, várias iniciativas que aqui
e vindas de fora são ajuda material ao povo sofredor. Para concluir, João, eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre essas novas formas de trabalho, trabalhadores sem carteira assinada, o trabalho informal, o trabalho terceirizado, como os sindicatos podem chegar nesses trabalhadores e fazer uma conexão com eles para organizá-los. Essa desorganização das relações do trabalho, ela é um objetivo do neoliberalismo, para simplificar as coisas, para ficar resumido. E elas são muito anteriores à pandemia, ou seja, os elementos de desorganização do trabalho, a uberização, a pejotização, etc. É claro que isso é uma agressão à força dos trabalhadores, evidente. Eles reagem e a grande novidade é que fica cada vez mais claro na luta que é preciso organizar esses trabalhadores desorganizados pelas iniciativas antitrabalhistas e antissindicais. É muito importante o apoio que o próprio movimento sindical, que sobrevive e que continua relevante, dê a eles. É o exemplo do que tem acontecido nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra e aqui também no Brasil. O movimento sindical existente, realmente existente, ele é o grande apoio, a grande contribuição para organizar esses trabalhadores que essas iniciativas antitrabalhistas e antissindicais procuram desorganizar.